E vamos entrar agora numa situação em que tudo indica o Barroso quer sair. Cansou. Adiantou a sua aposentadoria, 7 anos, parece, 8 anos. E a pergunta é, por quê? Tá certo, ele vai continuar ganhando o mesmo salário? Bom, trabalhar, você toparia ter aposentadoria ganhando o mesmo salário? Opa. Onde que a gente assina, né? É. Mas eu acho que nesse ponto não é assim, não. Talvez uma embaixada, talvez uma negociação. Estou colocando na mesa algumas opções. Alguma negociação para que possa ser colocado pelo governo Lula mais um ministro. Será o Messias? O Paulo Gonet? Qual é a tua ideia? Eu acho que dentro... Primeiro vamos falar da decisão do Barroso. Bora. Acho que o Barroso realmente ficou com medo. A situação do Supremo Tribunal Federal é muito difícil, né, diante do que os Estados Unidos vêm colocando de sanções, né? E a gente sabe que o Barroso tem uma vida ligada lá nos Estados Unidos, tem imóveis lá nos Estados Unidos, tem a família dele que morava ali nos Estados Unidos, os filhos. Enfim, ele tinha uma relação muito direta com os Estados Unidos e perdeu algumas coisas já. Eu acho que o medo dessa Magnitsky chegar nele foi realmente o estímulo dele para pedir a antecipação de 7 anos. Então, Segré, eu acho que mesmo com esse pedido de antecipação, o Barroso não escapa da Magnitsky, que é o que a gente está escutando das notícias lá, né? Ele e alguns ministros estavam sem aplicação da Magnitsky por conta de realmente algumas tratativas de esperar para ver o que o Supremo poderia fazer nessa perseguição implacável ao presidente Bolsonaro. E a gente sabe que virá as sanções, mais cedo ou mais tarde. Então, saindo do Supremo Tribunal Federal, com certeza ele não escapa da Magnitsky. Ele não vai escapar, né? Nesse tempo, ele foi um dos articuladores desse mecanismo de perseguição política e ideológica. Ele foi um cara que incentivou muito esse julgamento do presidente Bolsonaro com essa narrativa, né, desse suposto golpe, que até hoje, na minha cabeça, não entra uma corte, uma Suprema Corte realmente, Segré, acreditar e tentar fazer uma condenação dessa totalmente injusta. E a gente sabe que as sanções virão, né? A gente está vendo os secretários aí dos Estados Unidos reafirmarem, né, as posições de quem julgou e condenou o presidente Bolsonaro. Então a gente esperava as condenações aí do ministro Flávio Dino, que votou a favor, da Carmen Lúcia e do ministro advogado do Lula, Cristiano Zanin. E o Zanin também, né, a Magnitsky aplicada a eles, mas eu acho que com essa antecipação do Barroso, ele entra nessa lista também agora. Eu acho que é uma jogada também do Lula, né, para antecipar mais um ministro, né, porque poderia ser feito pelo próximo presidente, né, nesse intervalo de 7 anos aí. Eu acho que os nomes indicados aí ficam entre o Pacheco, né, e o Messias, que eu acho que são Messias, confiança do presidente Lula, e o Pacheco, né, um soldado do governo federal, um soldado do Supremo Tribunal Federal. Então são 2 nomes aí fortíssimos a encaixarem nessa vaga do Barroso. Eu realmente fico muito triste, né, com tudo isso. A gente realmente gostaria de ver um Supremo menos ideológico, um Supremo mais técnico, né? Assim como a gente viu o voto do ministro Fux, né? Totalmente técnico. E a gente ali vai tentar essa reviravolta desse equilíbrio dos poderes em 2027, porque eu acredito muito na eleição do Senado em 2026, né? É isso que o presidente Bolsonaro está construindo pelo Brasil todo. Murilo tem esse entendimento também, o presidente Valdemar também tem esse entendimento, é nisso que a gente vai se socorrer, ainda ter fé que o Brasil pode endireitar. A aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso do STF não interferirá no salário que a corte paga a ele.
O magistrado continuará a receber um pagamento mensal de R$ 46.300, mas perderá o abono de permanência de R$ 7.600 por mês. O ministro informou sua saída do STF durante a sessão na última quinta-feira e indicou que deverá permanecer na corte até o dia 17. Com a aposentadoria antecipada do ministro, o presidente Lula foi aconselhado por auxiliares a indicar o mais rápido possível o substituto do Barroso no STF. O Conselho de Assessores e Aliados do atual chefe do Palácio do Planalto é para que o presidente da República indique o novo ministro do STF ainda em 2025. Será homem, será mulher? O que a tua percepção te disse, Murilo? Pelo que a gente vê na imprensa, a gente não está vendo o nome de uma mulher cotada, né? Para um governo que buscava a igualdade de gênero, cadê as mulheres? Mais uma narrativa que cai. Que cai. Difícil falar quem ele vai nomear, né? Difícil falar nesse momento, mas uma coisa estrategicamente que se fala, quanto antes ele nomear, eu acho que menor a pressão, né? Mas aí não joga, não sei se vocês têm alguma pesquisa a respeito da credibilidade do STF. Tem feito alguma coisa nesse sentido? Não. Não. Seria interessante, eu deixo assim como uma sugestão, porque hoje o STF está bem castigado. Quando uma pessoa resigna R$ 7.600 para Barroso é nada, né? É uma fichinha. Alguém que consegue comprar uma casa nos Estados Unidos em 22 milhões de reais, me parece que era o valor, não está preocupado com R$ 7.600 por mês. Mas, do ponto de vista da sequência, professor Suano, o fato de que, me parece, 7 de novembro ou 12 de novembro, se não estou errado, o Senado terá a possibilidade de barrar o Gonet na Procuradoria-Geral. Isso não pode, de alguma forma, fazer o Lula esperar, porque o Gonet, foi um pedido do Gilmar Mendes. Dizer, vamos esperar, vamos ver. Se o Senado brecar a nomeação ou a recondução de novo do Gonet na PGR, eu agregaria um nome mais no Messias, Bessias, Pacheco, como muito bem indicou o senador Nogueira, e o Gonet também? Olha, a tua percepção é espetacular, porque se você olhar do raciocínio estratégico, é muito melhor o Lula esperar o que o Senado vai fazer com o Gonet, que é o sonho de todo cidadão, não é cidadão de bem, é todo cidadão que realmente sabe o sentido de cidadania, que o Senado tenha vergonha na cara e faça aquilo para o qual ele é pago. E dentro das coisas que é pago é colocar gente que tenha valor nos principais cargos. Então, ele não poderia reconduzir. Por que isso é importante? Porque eu vou pegar o argumento do deputado, quando ele falou assim, o Barroso não escapa da Magnitsky. Eu concordo que o Barroso não escapa da Magnitsky por uma razão muito simples. O que vai se esperar é apenas saber se estará consolidada a ideia de... Ou a ideia não, a tese, que está comprovado, mas se consolida nos Estados Unidos, a tese da perseguição ao Bolsonaro. E um dos maiores perseguidores que o Bolsonaro teve ao longo do seu período no poder se chama Luiz Roberto Barroso. Ele perseguiu literalmente, ele falou literalmente que ele derrotou o bolsonarismo, que não gostamos, porque somos civilizadores, porque essa gente, nós somos civilizados, ou seja, está muito bem configurado. Então, acho muito difícil ele escapar da Magnitsky. Por que eu estou trazendo isso? Porque na Magnitsky, quem está na marca do pênalti também é o Gonet. E aí, quando a gente começa a olhar, o Senado cria vergonha e não reconduz o Gonet. O Gonet é candidatíssimo a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então. Até para dar poder a ele, o Gonet se mostrou que ele é um indivíduo muito bem amestrado, vamos deixar muito claro. Adestrado é para soldado, amestrado para pets. Ou seja, ele é muito bem amestrado. Então, ele seria muito bom estar lá no STF. Da mesma forma que o maior candidato para o Lula não tem ninguém mais que cumpre o papel de guardião de caça, alguma coisa, do que o Bessias. O Bessias seria o cara mais cotado. Confiança. Desculpa. É Messias, com M. É que a Dilma estava gripada, e ela falou Bessias quando ela falou o telefone, mas foi a Dilma que inventou o nome dele, né? Mas continuando, os três. Olha aí, Bessias, Gonet, Pacheco. Tem também o Bruno Dantas, que está lá concorrendo, mas ninguém fala dele. Nenhuma mulher, mesmo porque o Lula não está muito preocupado com isso. Quando é para eles, é o que vale a meritocracia de estar ao lado deles, que sirva o que servir, custe o que custar. Então, estão um pouco se lixando para gênero. Mas, nesse caso, acaba caindo. Se a Magnitsky vingar para o Barroso, o Bessias está na reta da Magnitsky. O Pacheco também. O problema todo é que me parece que se eles tiverem que apostar alguém que possa pegar a Magnitsky,
o Lula aposta no Bessias, porque esse é de todos, é aquele que é treinado para qualquer coisa, caça, corre, deita, corre, é o mais bem treinado de todos. Me parece que é o Bessias, mesmo porque... E o Pacheco? O Pacheco, ele tem a característica principal daqueles indivíduos que trabalham na política e trazem angústia para todos. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. O Pacheco, ele é configurado como um traidor. Qual é o grande problema do... Porque ele teve apoio do Bolsonaro para ser presidente do Senado e não fez nenhuma porcaria. Qual é o grande problema do traidor? Se você dá problema para o traidor, certamente ele vai trair você, que lhe deu o poder. Simples assim. Então, eu vejo menos cotado o Pacheco. Apesar de qualquer coisa, pode mudar. Segundo, eu vejo o Gonê, muito bem cotado, mas o Gonê está na reta da Magnitsky. Agora, se é para botar a gente da Magnitsky, me parece que é o Bessias o mais indicado, porque esse aí faz qualquer coisa.